Olá, graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais um milagre realizado por Jesus quando ele esteve aqui na terra, em seu ministério terreno. Eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Este milagre, ele fala de a expulsão de um espírito imundo. Diz assim a palavra do Senhor: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Portanto, está aí o texto sagrado registrado pelo evangelista Marcos. Ele relata a respeito da expulsão de um espírito imundo. Este ato que Jesus fez, expulsando esse espírito imundo, ele foi registrado também por Lucas no capítulo 4 do seu evangelho. Ele também registrou este ato de Jesus. Os dois textos são muito parecidos. E nós vamos meditar neste aqui de Marcos. Marcos diz que ele entrou em Cafarnaum, cidade ali próximo ao Mar da Galileia, na região norte de Israel, e era um sábado. Jesus, ele sempre foi um judeu fiel no que se diz respeito à sua ida à sinagoga. Portanto, a cidade que ele se encontrava, aos sábados, ele se dirigia à sinagoga. E ele entrou nessa sinagoga em um sábado, ali na cidade de Cafarnaum, e ele ensinava. E Jesus ensinava com tanta convicção, com tanta autoridade, que as pessoas que estavam ali naquela sinagoga, elas, diz o texto aqui, que elas ficavam maravilhadas com o ensino. Com certeza Jesus, ele discorria sobre a Torá de uma maneira tão sábia, que as pessoas ficavam assim atônitas com o ensino de Jesus. E detalhe é a autoridade com que Jesus expunha as Escrituras, diferia como os fariseus ou os mestres da lei, os escribas, a expunham. Pode ver que como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei também, eles eram conhecedores das Escrituras, mas eles, no momento de expor as Escrituras, eles não a expunham com tanta autoridade como Jesus fazia. Jesus falava com convicção, porque Jesus, como homem, mas também ele era Deus. E como Deus, ele sabia muito bem a Torá. Sabia muito bem dos acontecimentos, por isso ele expunha todas as profecias, todos os acontecimentos com muita autoridade. E Jesus estava ensinando e o povo ali maravilhado. Provavelmente seria uma manhã de sábado,
naquela sinagoga. Inclusive na região de Israel existia muitas sinagogas, até mesmo fora do território de Israel existia muitas sinagogas, até porque onde tivessem ali uma comunidade com 10 habitantes ou 10 judeus, poderia ter uma Beit Knesset, ou seja, uma sinagoga, onde os judeus reuniam para estudarem a Torá. E em Cafarnaum existia um e Jesus estava ali. Então, quando Jesus estava ensinando ali, no meio do ensino, quando Jesus estava expondo a Torá, ensinando para o povo, naquele momento em que, com certeza, todos estavam em um profundo silêncio, prestando atenção na fala de Jesus, aquilo que Jesus estava dizendo, porque diz aqui que eles estavam maravilhados. E quando alguém fica maravilhado no que se diz respeito a um ensino ou uma prédica de uma pessoa, todo mundo presta atenção. O silêncio, com certeza, era profundo ali. No meio daquele silêncio, somente Jesus falando, ensinando, um homem grita. Inclusive, Lucas fala que ele gritou com toda a força. Um homem possesso por um demônio. No meio da fala de Jesus, aquele homem quebra o silêncio. Eu fico imaginando como ficaram aquelas pessoas ali que estavam ao redor daquele homem possesso. Foi um susto tremendo. Em meio ao silêncio, um homem grita com toda força, quebrando o silêncio e interrompendo a fala de Jesus. E aquele homem possesso por um espírito imundo ou por um demônio, aquele homem, ele grita desta forma: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Ele faz uma pergunta. O espírito imundo que estava no corpo daquele homem, ele faz uma pergunta: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Com esta primeira pergunta eu aprendo algo, que aquele demônio que estava incorporado, que estava no corpo, possuindo o corpo daquele homem, ele reconheceu a humanidade de Cristo. Ou ele estava reconhecendo o ato da encarnação de Cristo. Pode ver que ele fala Jesus de Nazaré. Nazaré era a cidade onde Jesus foi criado até os seus 30 anos. E depois ele faz outra pergunta: vieste para nos destruir? Ele confessa medo de ser julgado. Então neste momento, quando ele confessa o medo de ser julgado, ele via em Jesus um poder maior, um poder superior ao poder dos demônios, dos anjos caídos, que são os demônios. Então, ele via em Jesus um poder superior capaz de julgá-lo, de destruí-lo. Pode ver, vieste para nos destruir. Ele fez uma pergunta. E ele confessa depois: sei quem tu és. Eu sei quem tu és. E ele diz: o Santo de Deus. Quando ele fala o Santo de Deus, naquele momento, Satanás, ou o demônio que estava no corpo daquele homem, ele confessa a divindade de Jesus. A prova é tanto que o demônio começou a revelar tantas coisas sobre Jesus, que Jesus imediatamente interrompe a fala daquele homem. Pois as pessoas já estavam maravilhadas com relação à prédica de Jesus. Ainda que os fariseus não aceitassem que Jesus era o Messias.
Mas o povo ficava maravilhado na forma como Jesus expunha a autoridade que ele tinha com relação às Escrituras. E agora esse demônio que manifestou no corpo daquele homem diz essas coisas e Jesus imediatamente interrompe aquele homem. Cale-se e saia dele. E repreendeu. Jesus repreendeu aquele demônio, não aquele homem, mas o demônio que estava no corpo daquele homem. O espírito imundo, ou o demônio que estava no corpo daquele homem, sacudiu o homem, diz aqui que foi violentamente. Aquele homem foi sacudido violentamente por aquele demônio que estava nele e saiu dele gritando. Quando as pessoas viram tudo isso, eles já estavam maravilhados com relação à prédica de Jesus. Agora Jesus, ele demonstra poder e autoridade sobre os demônios. Diz aqui no versículo 27 do Evangelho de Marcos, que todos ficaram tão admirados, que perguntavam uns aos outros. Um chegava para o colega e disse: rapaz, você já viu um negócio desse? Nunca viu um negócio desse aqui em Israel, não? Olhava para o outro: você já viu um negócio desse aqui em Israel? Eu nunca vi algo dessa maneira aqui em Israel. É algo novo que está acontecendo aqui. Já viu? O outro virava para o vizinho dele de banco, não sei: rapaz, você já viu alguma coisa desta maneira aqui em Israel? Eu não vi. Não sei se você já viu, mas eu nunca vi algo dessa natureza. Perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade eles exclamavam. Até os espíritos imundos ele dá ordens e ele lhes obedecem. E detalhe no versículo 28, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. As pessoas ficaram maravilhadas. Mas Jesus é tremendo. Quando Jesus ele veio aqui nessa terra, ele demonstrou total controle e poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre o pecado. Então Jesus ele tinha o poder, o controle, o domínio sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, sobre a natureza, porque foi ele como Deus criou, e também sobre o pecado. Ele tinha poder para perdoar pecados, porque ele era Deus. Então Jesus tinha um controle de tudo. Jesus ele foi um mestre por excelência. Agora, lendo este relato aqui de Marcos, eu vejo um contraste muito grande entre a religião judaica que existia naquela época e agora o ministério de Jesus. Veja bem que o ministério de Jesus, ele era diferente, ele era poderoso. Até porque eu creio que este homem possesso, possivelmente ele já tinha ido várias vezes naquela sinagoga, mas nada aconteceu. Com certeza ele teria ido ali várias vezes, era costume dele ao sábado ir na sinagoga ouvir a Torá, mas nada tinha acontecido. Mas o dia que Jesus ficou frente a frente com ele, confrontou o demônio que estava dentro do seu corpo, aí sim, aí houve mudança, porque o demônio teve que sair. O demônio manifestou porque ele viu em Jesus poder dos céus, poder superior, poder da parte de Deus para expeli-lo daquele homem. Anteriormente não, porque a palavra, se ela não for pregada com autoridade e a pessoa que está expondo a palavra de Deus não tiver a autoridade de Deus, nada vai adiantar. Não adianta a pessoa pegar a Bíblia e usá-la como amuleto. A pessoa tem que estar diante de Deus, na presença de Deus, aí sim ela terá autoridade para expulsar os demônios. Eu achei algo interessante
em um certo escritor de um livro que ele disse assim: hoje, olha bem o que ele diz na sua colocação. Hoje há muita gente parecida com esse endemoniado. Frequentam a igreja, são capazes de dizer quem é Jesus e até mesmo tremem de medo do julgamento, mas ainda assim continuam perdidos. Boa esta colocação desse escritor. Frequentam as igrejas como aquele homem frequentava a sinagoga. Eles confessam a Jesus como confessou aqueles demônios, mas mesmo assim eles ainda não são salvos. Somente serão salvos aqueles que confessarem a Jesus como seu Salvador e dar crédito à sua palavra e obedecer aos seus ensinamentos. Não adianta somente confessar. Os demônios também confessaram que ele era o Santo de Deus. Também confessaram a sua divindade, né? Como Santo de Deus. Também confessaram que ele era Jesus. Confessaram a humanidade de Cristo. Confessou o poder que Cristo tinha sobre o seu reino. Mas os demônios são totalmente, eles já estão julgados por Deus e estão condenados para todo sempre. Então a diferença entre aqueles que confessam, que fala que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, o Senhor é Deus, mas se não obedecer à palavra de Jesus, nada disso vai adiantar. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.